A família Macondes estava em uma viagem de férias quando tudo começou. Pedro, Marta e seus dois filhos, Luca e Mia, dirigiam por uma estrada deserta quando o carro começou a apresentar problemas. Eles pararam em uma pequena cidade para procurar ajuda, mas algo parecia errado. As ruas estavam vazias e um silêncio inquietante pairava no ar. Enquanto procuravam por um mecânico, encontraram uma casa com luzes acesas. Desesperados por ajuda, eles bateram à porta. Foi quando conheceram Danilo, um homem de aparência amigável que os convidou para entrar. No entanto, assim que entraram na casa, perceberam que haviam cometido um erro terrível. A sala estava cheia de pessoas assustadas, e Danilo revelou suas verdadeiras intenções. Pedro Macondes olhou em volta, procurando uma saída. A casa estava cheia de pessoas assustadas, mas ninguém se movia. Por que ninguém tenta fugir? Ele perguntou à mulher ao seu lado. Eles têm nossos filhos, ela respondeu. Se tentarmos algo, eles... Nesse momento, a porta se abriu. Marta e as crianças entraram, seguidos por Danilo. Pedro! Marta gritou, correndo para abraçá-lo. As crianças se juntaram ao abraço. Pedro sentiu alívio por um segundo, mas sabia que não estavam seguros. O que está acontecendo? Marta perguntou, olhando as outras famílias. Antes que Pedro pudesse responder, Danilo bateu palmas. Bem-vindos, família Macondes, ele anunciou. Vocês são os convidados de honra esta noite. As outras pessoas na sala recuaram. Danilo continuou. A cada ano, escolhemos uma família para o grande ritual. Este ano, vocês foram os sortudos. Pedro se colocou na frente de sua família. Não vamos participar de nada. Deixe-nos ir embora. Danilo riu. Ah, mas vocês não têm escolha. De repente, as luzes piscaram. Um vento frio varreu a sala. Está começando, Danilo disse, seus olhos brilhando. As paredes começaram a tremer. Um som grave encheu o ar. Pedro, o que está acontecendo? Marta gritou, abraçando as crianças. Pedro olhou em volta, desesperado. Ele viu uma janela quebrada no canto da sala. Vamos! Ele gritou, pegando Mia no colo. Corram para a janela! A família correu, enquanto o caos tomava conta da casa. As outras pessoas gritavam e corriam. Danilo gritou algo, mas sua voz foi abafada pelo barulho. Pedro ajudou sua família a passar pela janela. Eles caíram na grama do lado de fora. Para o carro! Pedro ordenou. Eles correram pela escuridão, ouvindo gritos atrás deles. Pedro Macondes olhou em volta, procurando uma saída. A casa estava cheia de pessoas assustadas, mas ninguém se movia. Por que ninguém tenta fugir? Ele perguntou à mulher. Eles têm nossos filhos, ela respondeu. Se tentarmos algo, eles... Nesse momento, a porta se abriu. Marta e as crianças entraram, seguidos por Danilo. Pedro! Marta gritou, correndo para abraçá-lo. As crianças se juntaram ao abraço. Pedro sentiu alívio por um segundo, mas sabia que não estavam seguros. O que está acontecendo? Marta perguntou, olhando as outras famílias, antes que Pedro pudesse responder. Danilo bateu palmas. Bem-vindos, família Macondes, ele anunciou. Vocês são os convidados de honra esta noite. As outras pessoas na sala recuaram. Danilo continuou. A cada ano escolhemos uma família para o grande ritual. Este ano vocês foram os sortudos. Pedro se colocou na frente de sua família. Não vamos participar de nada. Deixe-nos ir embora. Danilo riu. Ah, mas vocês não têm escolha. De repente, as luzes piscaram. Um vento frio varreu a sala. Está começando, Danilo disse, seus olhos brilhando. As paredes começaram a tremer. Um som grave encheu o ar. Pedro, o que está acontecendo? Marta gritou, abraçando as crianças. Pedro olhou em volta, desesperado. Ele viu uma janela quebrada no canto da sala. Vamos! Ele gritou, pegando Mia no colo. Corram para a janela! A família correu, enquanto o caos tomava conta da casa. As outras pessoas gritavam e corriam. Danilo gritou algo, mas sua voz foi abafada pelo barulho. Pedro ajudou sua família a passar pela janela. Eles caíram na grama do lado de fora. Para o carro! Pedro ordenou. Eles correram pela escuridão, ouvindo gritos atrás deles. A família Macondes correu pela escuridão, tropeçando em raízes e pedras. Os gritos da casa ficavam mais distantes, mas ainda ecoavam pela floresta. As chaves! Pedro gritou. Marta, você está com as chaves do carro? Marta tateou os bolsos enquanto corria. Sim, estão aqui. Eles chegaram à estrada onde o carro estava parado.
Pedro pegou as chaves de Marta com as mãos tremendo. Entrem, rápido! Ele ordenou, abrindo as portas. As crianças pularam no banco de trás. Marta entrou no lado do passageiro. Pedro girou a chave na ignição. O motor tossiu. Vamos, vamos! Pedro murmurou, tentando de novo. Luzes apareceram na curva da estrada. Um carro se aproximava. Papai, eles estão vindo! Luca gritou. Pedro girou a chave mais uma vez. O motor finalmente pegou. Luca exclamou. Ele pisou fundo no acelerador. O carro arrancou, os pneus cantando no asfalto. No retrovisor, Pedro viu o carro de Danilo se aproximando. Segure-se! Ele gritou, fazendo uma curva fechada. O carro derrapou, mas Pedro manteve o controle. Eles ganharam alguma distância. Para onde vamos? Marta perguntou, olhando para trás nervosamente. Para longe daqui, Pedro respondeu, concentrado na estrada escura. Por vários minutos, eles dirigiram em silêncio, apenas o som do motor e das respirações ofegantes preenchendo o carro. Finalmente, as luzes de uma cidade apareceram no horizonte. Estamos quase lá, Pedro disse, sentindo um pouco de alívio. Mas então, um barulho forte veio do motor. O carro começou a perder velocidade. Não, 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 Pedro murmurou, olhando para o painel. O carro parou completamente, bem na entrada da cidade. O que fazemos agora? Marta perguntou, o medo evidente em sua voz. Pedro olhou para trás. Não havia sinal de perseguição, mas ele sabia que não podiam ficar parados. Vamos a pé, ele decidiu. Precisamos encontrar ajuda. A família saiu do carro e começou a caminhar em direção às luzes da cidade. As ruas estavam desertas. Ali, Mia apontou. Uma delegacia. A família correu em direção à delegacia, suas esperanças renovadas. Quando chegaram à porta, Pedro a empurrou com força, mas estava trancada. Alguém aí? Ele gritou, batendo na porta. Precisamos de ajuda! Não houve resposta. As luzes estavam acesas dentro da delegacia, mas não havia movimento. Isso não faz sentido, Marta disse, olhando ao redor. Onde estão todos? As ruas continuavam vazias. Nenhum carro passava, nenhuma pessoa à vista. O silêncio era perturbador. Vamos tentar outra coisa, Pedro disse, tentando manter a calma. Deve haver um telefone público por aqui. Eles caminharam pela rua principal, os olhos atentos a qualquer sinal de vida ou de perigo. Encontraram um telefone público perto de uma loja fechada. Pedro pegou o fone, mas não havia tom de descagem. Droga! Ele exclamou, batendo o fone de volta no gancho. De repente, ouviram um barulho. Vinha de um beco próximo. Quem está aí? Pedro chamou, colocando-se na frente de sua família. Uma figura saiu das sombras. Era um homem idoso, seu rosto marcado pelo tempo. Vocês não deveriam estar aqui, o velho disse, sua voz rouca. Não é seguro. O que está acontecendo? Marta perguntou. Onde estão todas as pessoas? O velho olhou para os lados, como se temesse ser ouvido. Eles levaram todos, ele sussurrou. Toda noite, eles vêm e levam mais pessoas. Quem são eles? Pedro perguntou, sentindo um arrepio na espinha. O velho apontou para o céu. Não são daqui. Não são como nós. Nesse momento, um som agudo cortou o ar. Luzes brilhantes apareceram no céu. Eles chegaram, o velho disse, seu rosto pálido de medo. Corram! A família Macondes ficou paralisada por um momento, olhando para as luzes que se aproximavam rapidamente. Vamos! Pedro gritou. Eles começaram a correr, seguindo o velho que os guiava por becos e ruas estreitas. As luzes ficavam mais intensas, o som mais alto. A cidade inteira parecia vibrar. Por aqui! O velho gritou, apontando para uma porta de metal enferrujada. Pedro ajudou o velho a abrir a pesada porta de metal. A família entrou rapidamente, e o velho fechou a porta atrás deles. Estavam em um porão escuro e úmido. O velho acendeu uma lanterna, revelando prateleiras empoeiradas e caixas empilhadas. Aqui estaremos seguros. Por enquanto, o velho disse, sua voz baixa. Quem é você? Marta perguntou, abraçando Luca e Mia. Meu nome é Maurício, o velho respondeu. Sou o último que restou na cidade. Pedro olhou ao redor, procurando algo que pudesse usar como arma. O que são essas coisas lá fora? Maurício suspirou pesadamente. Eles chegaram há um mês. No início, pensamos que eram visitantes de outro país. Mas logo descobrimos a verdade. Um barulho forte veio de cima, fazendo todos se encolherem. Eles estão procurando.
Maurício sussurrou. Sempre procurando por mais. Mais o quê? Luca perguntou, sua voz tremendo. Maurício olhou para as crianças com tristeza. Pessoas. Eles levam as pessoas e nunca mais as vemos. Pedro sentiu um nó no estômago. Como Danilo e aquela casa na floresta. Danilo! Maurício perguntou alarmado. Vocês encontraram Danilo? Marta assentiu. Ele nos capturou, mas conseguimos fugir. Maurício balançou a cabeça. Danilo é um deles. Um dos primeiros a ser transformado. Outro barulho, mais próximo desta vez. Poeira caiu do teto. Temos que sair daqui, Pedro disse, olhando ao redor freneticamente. Maurício apontou para uma porta no fundo do porão. Há um túnel ali. Leva para fora da cidade. É nossa única chance. Eles ouviram passos acima deles. Algo estava se movendo no andar de cima. Vão! Maurício gritou, empurrando-os em direção à porta. Eu os atrasarei! Venha conosco! Marta implorou. Maurício sorriu tristemente. Meu tempo já passou. Salvem-se e contem ao mundo o que viram aqui. Pedro hesitou por um momento, então assentiu. Obrigado, Maurício. A família correu para a porta do túnel. Pedro a abriu, revelando um corredor escuro e estreito. Entrem, ele ordenou. Marta e as crianças entraram. Pedro olhou para trás uma última vez. Viu Maurício de pé, encarando a porta do porão que começava a se abrir. Uma luz brilhante invadiu o ambiente. Pedro fechou a porta do túnel e correu atrás de sua família, a escuridão os engolindo. A família Macondes avançava pelo túnel escuro, guiada apenas pela fraca luz do celular de Pedro. O ar estava pesado e úmido, e o som de suas respirações ofegantes ecoava pelas paredes estreitas. Quanto tempo ainda? Marta perguntou, sua voz trêmula. Não sei, Pedro respondeu, tentando manter a calma. Mas temos que continuar. Luca e Mia caminhavam em silêncio, agarrados às mãos da mãe. O medo era palpável. De repente, um som distante chegou aos seus ouvidos. Era como um zumbido, baixo no início, mas ficando mais alto. O que é isso? Mia perguntou, apertando a mão de Marta. Pedro parou, tentando identificar a origem do som. Não sei, mas não parece bom. Vamos mais rápido. Eles aceleraram o passo, quase correndo pelo túnel estreito. O zumbido ficava mais alto a cada segundo. Ali! Luca gritou, apontando para a frente. Vejo uma luz. Uma pequena abertura era visível no fim do túnel. A família correu em direção a ela, o som ameaçador cada vez mais próximo. Quando chegaram à saída, Pedro ajudou todos a subirem. Estavam em uma floresta densa, a noite ainda escura ao redor deles. Para onde vamos agora? Marta perguntou, olhando ao redor desesperadamente. Pedro tentou se orientar. Temos que nos afastar o máximo possível. Vamos naquela direção. Eles começaram a correr pela floresta, galhos e arbustos arranhando seus rostos e braços. O zumbido ainda os perseguia, parecendo vir de todas as direções. Após alguns minutos de corrida frenética, chegaram a uma clareira. No centro, havia uma estrutura metálica estranha, brilhando sob a luz da lua. O que é aquilo? Luca perguntou, ofegante. Antes que alguém pudesse responder, a estrutura começou a emitir uma luz pulsante. O zumbido ficou ensurdecedor. Abaixem-se! Pedro gritou, puxando sua família para trás de uma grande rocha. A luz ficou mais intensa, iluminando toda a clareira como se fosse dia. O som atingiu um pico quase insuportável. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. O silêncio caiu sobre a floresta. Pedro espiou por cima da rocha. A estrutura metálica havia desaparecido. Acabou? Marta sussurrou. Mas antes que Pedro pudesse responder, ouviram vozes se aproximando. Vozes humanas. Ei! Tem alguém aí? Uma voz masculina gritou. Pedro hesitou. Seriam amigos ou inimigos? Socorro! Mia gritou de repente. Estamos aqui. Mia! Não! Pedro tentou detê-la, mas era tarde demais. Luzes de lanternas cortaram a escuridão, se aproximando rapidamente da família Macondes. As luzes das lanternas se aproximaram, revelando um grupo de pessoas vestidas com uniformes militares. À frente do grupo, um homem alto e de aparência séria se destacava. Aqui! Ele gritou para os outros. Encontramos sobreviventes. Pedro se colocou na frente de sua família, ainda desconfiado. Quem são vocês? O homem alto se aproximou, baixando sua arma. Sou o Coronel Rodrigues. Estamos aqui para ajudar. Vocês estão seguros agora. Marta deu um passo à frente.
O que está acontecendo? Quem eram aquelas coisas? O coronel olhou ao redor, como se verificasse se não havia perigo. É uma longa história. Mas primeiro, precisamos tirar vocês daqui. Ainda não é seguro. Ele fez um gesto e 2 soldados se aproximaram com cobertores térmicos, envolvendo a família Macondes. Vocês viram a estrutura metálica? Pedro perguntou, ainda tentando entender a situação. O coronel Rodrigues o olhou com surpresa. Vocês viram a nave? Interessante. Poucos conseguem chegar tão perto. Então eram mesmo alienígenas? O coronel suspirou. É complicado, garoto. Mas sim, estamos lidando com uma ameaça que não é deste mundo. Ele se virou para o resto do grupo. Vamos nos mover. Temos que chegar ao acampamento base antes do amanhecer. A família Silva foi guiada através da floresta, cercada por soldados armados. Após cerca de 1 hora de caminhada, chegaram a uma clareira, onde vários veículos militares estavam estacionados. Entrem, o coronel ordenou, apontando para um dos veículos. Vamos levá-los para um local seguro, onde poderemos conversar melhor. Enquanto o veículo se movia pela floresta, Pedro olhou pela janela. No céu, ele viu luzes estranhas se movendo rapidamente. Para onde estamos indo? Ana perguntou ao coronel, que estava sentado à frente. Para uma base secreta, ele respondeu. Um dos últimos lugares seguros que nos restam. O veículo emergiu da floresta, revelando uma vasta planície. Ao longe, Pedro viu o que parecia ser uma enorme instalação subterrânea. Bem-vindos ao Projeto Guardião, o coronel anunciou. O último bastião da humanidade contra uma invasão. A família Macondes olhou em silêncio para a imponente estrutura à sua frente, sabendo que suas vidas nunca mais seriam as mesmas.